Na última quarta-feira, eu estava aqui pegando fogo, querendo pegar vocês, não é? Então, brigando com vocês, para a gente entender o que é que a gente tem feito com o que a gente tem recebido, né? O que nós temos feito, qual tem sido o aproveitamento do que a gente tem ouvido todos os dias da palavra de Deus. Nós temos vivido um tempo de, digamos assim, onde as pessoas têm permitido uma cauterização na sua capacidade de ação com relação à vida espiritual. Por tantas coisas e tantas informações que as pessoas vão recebendo, parece que vão se permitindo ser conduzidas a uma cauterização dos seus comportamentos corretos, podemos dizer assim, que seria comportamentos baseados em fundamentos espirituais e não baseados apenas em informações mentais. E quando, às vezes, eu medito, eu oro a respeito disso, e isso me corrói, me consome, me gera um combate, porque eu vejo pessoas, o povo de Deus, quando eu falo pessoas de Deus, eu estou falando dos filhos e filhas de Deus, vivendo aí, obrigado, Gui, vivendo presas a coisas tão pequenas e tão fáceis de serem desembaraçadas de suas vidas, tão fácil de viver facilmente. Eu falei aqui algum tempo atrás, não é que o cristianismo a Bíblia nos leva a viver uma vida cristã fácil e simples, uma vida que funciona de fato, não é? Você poder ser um marido tranquilo, uma esposa tranquila, um filho tranquilo, um profissional, um cristão que tem uma vida simples, que funciona, que está desenrolado. Então, quando eu vejo os filhos de Deus vivendo enrolados, complicados consigo mesmo, com sentimentos que atravancam, com pensamentos que eles não conseguem vencer, às vezes pensamentos pequenos, com questões que são as mesmas todos os dias, eu fico, meu Deus, como trabalhar isso, como lidar com isso? Porque as pessoas gostariam de viver sem problemas na terra, e não vai acontecer isso. Nós precisamos viver sobre os problemas, e não viver sem problemas. Nós não viveremos nessa terra sem problemas. Não vou falar para vocês dizerem amém, né? Nós teremos problemas aqui do começo até o fim. Jesus disse, gente, vocês vão ter nesse mundo, vocês terão aflições, e a palavra aflições lá, que é tilipse, são pressões de fora para dentro, nós teremos o tempo inteiro. Tiago diz, gente, vocês terão problemas, aflições nesse tempo, pressões, perseguições. Pedro diz, gente, vocês vão ter isso aí. Paulo diz, vocês terão isso aí. Então, nós não viveremos sem problemas, não terão períodos longos de vida. Pastor, estou sem problema. Não terá, mas teremos longos períodos de vida onde nós estaremos andando sobre os problemas. Diga graças a Deus por isso. Essa é a proposta de Deus. É triunfarmos. A Bíblia diz que Ele sempre nos conduz em triunfo. Então, a proposta de Deus é triunfarmos. Então, quando eu vejo a igreja de Deus embaraçada com coisas tão pequenas, cristãos que estão ali caminhando e não conseguem quebrar essa chave que não é fora, não adianta. Pastor, quando eu vencer todos os problemas, eu serei feliz. Não vai vencer, não vai ser feliz nunca, vai morrer seco. É verdade, amargurado. Morreremos secos. Porque não vai haver esse tempo onde eu venci todos os problemas, pelo menos nessa vida não. Na vindoura, a Bíblia diz que lá na glória não terá lágrima, não terá dor, não terá... Ah, que bênção! Nem o sol que queima a pele e que envelhece não vai existir mais, porque o próprio Deus, o próprio Cristo é a nossa luz. Oh, meu Deus, me leva logo. Né? Aleluia! Mas enquanto nós estivermos aqui, teremos problemas, mas graças a Deus, que Ele diz assim, todas as coisas, exatamente todas as coisas, são possíveis àquele que crê. Diga amém por isso. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Aliás, Paulo chega a falar de uma forma desafiadora. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, ou seja, todo desafio que vier, eu tenho a ajuda do Espírito Santo, porque Ele me ajuda, fale comigo, o Espírito Santo
me ajuda em qualquer desafio da vida. É isso aí. Todas as coisas contribuem porque Ele nos ajuda. Ele veio para nos ajudar. Advogado, conselheiro, ajudador, paracletos, que significa estar do teu lado, com você. Não vai te abandonar nunca. E para onde eu quero caminhar hoje um pouco, vendo isso, de repente você colocou em prática alguma coisa da guerra que eu falei a semana passada, diz, pelo amor de Deus, né? O Gui, perguntei aqui publicamente, vocês estão em casa aí, gente, não sei quantos estão aí, não olhei, né? Se tem 10, se tem 5, se tem 20, se tem um só, se tem 200, né? Mas isso aí pode chegar, sei lá, ao número infinito, se vai continuar registrado aí na internet. Se você fez alguma coisa com 7, 8, 9, 10 cultos aqui falando sobre o Espírito Santo, eu não sei se você fez, eu quero continuar falando um pouco ainda, não é? Sobre a importância de nós termos esse relacionamento espiritual com Deus por meio dessa pessoa que tem a incumbência de nos iluminar a Deus, ou de iluminar Deus para nós, ou seja, acender, deixar visível que nós fomos gerados dele, que nós temos uma vida que funciona dentro de nós, que partiu dele, que nós temos uma única tarefa, conhecê-lo, nos relacionarmos com ele, ter uma vida de relacionamento perto dele. Aí eu peço a vocês agora encarecidamente, faça uma matemática rápida, uma introspecção e veja se você tinha um relacionamento legal, mais próximo, sabe, com o Espírito Santo, aquela comunhão mais legal, mais do dia a dia, e isso foi cortado, você cortou, parou. Veja se alguns problemas não começaram a surgir, se fortalecer na sua vida. Começam a se fortalecer. Algumas crises pessoais começam a se fortalecer. Porque você, novamente, sofre aquela voltar para a terra. Volta para a terra. Essa referência de que nós estamos assentados em lugares celestiais com Cristo é fortalecida por esse relacionamento com o Espírito. Não é? Capítulo de número 6. Peguem a Bíblia, vocês estão em casa, vocês estão aqui também. Hoje vai ser Bíblia com Bíblia. Do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 6. Pastor Marcos, meu celular está em cima da minha mesa ali. Faz uma gentileza para mim, por favor. Deuteronômio capítulo 6. Eu quero ouvir alguma coisa. Não só ele, obrigado, Deus abençoe. Eu quero abrir aqui para ver como vocês estão aí conosco. Hoje eu quero fazer isso, mas pastor, vou fazer. Ah, está aqui, ó, a irmã Cíntia, Deus abençoe o Rodrigão. Ó, o Marcos Laicá. Irmã Júlia, Fernando Gracindo, Deus abençoe, irmã Júlia. Vou te ligar. Karina, estou te vendo. Olha, Rafa, está lá, Deus abençoe, Rafa, lá da Praia Grande. Rita, a Paulinha, boa noite, o Gil Lebloense, abraço. Um abraço para vocês, a irmã Nízia, lá no interior, lá em Graça, acho que é Graça, alguma coisa assim, parecido. Né? Quem mais aqui que eu consigo ver? Isso aí, tem mais um pessoal, tem 14 pessoas aqui que está aparecendo na conexão. 14 pessoas, faça um comentário, alguma coisa aí, só para você estar acompanhando comigo, talvez você não consiga abrir aí no seu celular, mas tente abrir a sua Bíblia, preste atenção nesse verso, o verso número 11 e 12 de Deuteronômio capítulo 6, diz assim, olha, verso 11 e 12, diz assim, casas, né? Eu vou ler o verso 10, 10 comigo. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades que não edificastes,
casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, e vinhais e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Presta atenção, gente. Deus aqui é uma repetição das promessas de Deus que ele fez para o povo quando o povo saiu de dentro do Egito. Moisés está repetindo, falando novamente, ou renovando a memória do povo. Por quê? Metade desse povo, quando Moisés falou isso pela primeira vez, eles eram crianças. O restante, os adultos, os velhos, morreram. Agora, a geração presente aqui precisou ouvir novamente. Então, Deus fez uma promessa para os pais e agora está renovando essa promessa para os filhos. Olha só, gente. Eu vou colocar vocês numa terra maravilhosa, abençoada. Eu vou dar a vocês casas que vocês não edificaram. Eu vou dar a vocês olivais que vocês não plantaram. Eu vou colocar vocês para colher o que vocês não semearam. Eu vou dar para vocês casas cheias de bens que não foram vocês que encheram. Mas não se esqueçam. Vocês não podem esquecer Deus. Isso é demais. O verso de número 11, não é? E casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te para não esqueceres do Senhor. Eu coloquei aqui no meu título, você pode dar o título que quiser a esse texto, mas eu coloquei aqui, não é? No meu título, gratidão produz relacionamento. A importância, porque como eu não esqueço Deus, Provérbios, capítulo de número 4, por gentileza, vocês podem ir comigo para o capítulo 4 do livro de Provérbios, capítulo número 3, né? Capítulo 3 do livro de Provérbios, o verso de número 6, 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6. Lela Saldanha, boa noite. Joanes, um abraço. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. E o verso 6 diz assim: reconhece ele, o Senhor, em todos os seus caminhos. Gratidão. Como eu reconheço? Como eu entendo a manifestação de Deus? Alguém pode dizer que teve uma manifestação de Deus porque viu a Deus pessoalmente. Isso podemos dizer assim, é uma afirmação esporádica no meio da humanidade, não é? Hoje. Mas alguém pode dizer que tem uma manifestação de Deus por estar de pé, estar vivo, estar saudável, ter uma família, por ter um emprego, por estar vendo a mão de Deus nas coisas que faz, por estar vendo o amor de Deus nas pessoas que estão em volta dele. Então, como eu consigo trazer isso para a minha vida, para que isso beneficie a minha vida? É reconhecendo a bondade de Deus nessas coisas que Ele realiza através da minha vida, para a minha vida, em favor da minha vida, em favor da minha família. E eu reconheço isso como uma forma de gratidão. Obrigado, Senhor. Eu paro para rever o presente, não é só o presente, o tempo hoje, o presente que Deus me dá todos os dias. É isso que Deus está dizendo para o povo, presta atenção, através da vida de Moisés. Eu vou meter vocês numa terra abençoada, a terra que eu prometi aos seus pais, vocês estão para entrar. Moisés está dando esse discurso no lado de cá do Jordão. Do lado de lá está a terra que eles vão possuir. Aliás, uma parte da terra já estava ali na frente deles. Mas ele diz, não te esqueças, para resumir, não te esqueças do bem que eu fiz a vocês. Pastor, mas eu sou grato a Deus
por tudo que ele fez. Eu sempre digo, Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado. Nós vamos nos aprofundar mais um pouquinho a respeito dessa questão de uma gratidão que funciona, uma gratidão que é real. Porque você encontra gente por aí, hoje mesmo eu estava vendo de manhã no jornal, um pessoal fazendo um monte de coisa errada e dizendo assim, Deus, muito obrigado por me dar forças para fazer isso. Coisa errada. Eu agradeço a Deus porque Ele me deu força para fazer isso. Porque se não fosse Deus, nós não teríamos conseguido tudo isso aqui. Sabe o que é tudo isso aqui? Uma empresa gigante de cigarros. Foi Deus que deu força para a pessoa destruir o pulmão de 1 bilhão de seres humanos na face da Terra. Então, aparentemente, essas pessoas estão sendo gratas a Deus. Mas um verdadeiro espírito de gratidão a Deus não é um espírito que se expressa simplesmente por palavras. Porque o próprio Jesus disse, vocês me honram com a boca, mas o coração de vocês estão longe de mim. Então, gratidão a Deus vai muito além de alguém dizer, muito obrigado, Deus, pelo que o Senhor me fez. Não é? Então, nós vemos em Provérbios 3, 6, reconhece Deus em todos os seus caminhos. De reconhecer Deus, primeiro, eu preciso saber que Deus é bom, Deus é amor, Ele é bom em todo o tempo. Então, quando eu sou beneficiado, eu declaro, eu apresento isso a Deus como reconhecimento, não é? De gratidão a Ele. Lucas capítulo 17, vai aí comigo para a Bíblia, Novo Testamento, Lucas 17. A Marcela vai conseguir colocar ali, se ela conseguir passar para a gente, vai funcionar para vocês também. O verso de número 12, a seguir, 12 a 16. Lucas 17, do verso 12 ao 16. Chegou aqui para vocês que não conseguiram. Pessoal em casa, capta aí com a gente. Não é? Diz assim, cadê? Perdão, passa aqui, o meu fugiu. 12 a 16. Ao entrar numa aldeia, misericórdia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Jesus, quando ele entrou numa aldeia, saíram ao encontro dele 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Não é? Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Presta atenção, gente, aqui. Primeiro, quando a Bíblia faz essa menção que um era samaritano, diz que um era um cara que não se esperava uma resposta. Porque os samaritanos não tinham um bom relacionamento com os judeus. No entanto, os outros 9 eram judeus. Ou seja, eram os da casa. O único que voltou para dar glória a Deus foi aquele que não era aparentemente da casa. Então nós vemos que o reconhecer o dar glória a Deus, pela bondade, pela expressão da bondade de Deus, não tem a ver com eu dizer alguma coisa, que aqueles 9 poderiam ter saído falando. Mas Jesus não colocou em conta alguém sair falando que foi ele que curou. Jesus colocou em conta alguém voltar para ter com ele. Então a gratidão real que funciona é a gratidão que promove um relacionamento meu com Deus. Um relacionamento meu com o Espírito Santo. Eu reconheço que Deus é bom e que o Espírito Santo é alguém que veio para me ajudar e obrigado Espírito e tá, mas eu não tenho um relacionamento real, verdadeiro, onde eu volto, presta atenção, vamos ler de novo essa parte dessa passagem aí. Olha o verso de número 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus. Ó, isso aparentemente era suficiente. Mas o verso 16 diz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9?
O que eu percebo aqui é que Jesus poderia ter dito, cara, fica tranquilo, você poderia ter ido junto com os outros. Era só apresentar para o sacerdote, para ele te liberar, para você ser reinserido na sociedade. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, cadê os outros 9 que também deveriam ter esse comportamento de estar comigo, de voltar para cá? Esse comportamento, o que nos move, não é apenas eu dizer, eu amo a Deus. Olha, gente, tem algo muito legal aí para a gente. Mateus, vai para Mateus, Evangelho de Mateus. Não é? É muito legal, porque eu ando meio preocupado, não é, com essa batalha que o mundo está travando hoje contra os filhos de Deus. Capítulo de número 7, não é? Capítulo número 7, do Evangelho de Mateus, o verso de número 21, a seguir. Mateus 7, 21. Diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Gente, essa palavra conheci aqui, ó. Né? Ele diz, então, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Essa palavra conheci aqui, eu nunca tive um relacionamento com vocês, de intimidade. Essa palavra conheci aqui é a mesma palavra que diz que, por exemplo, José conheceu a Maria depois do nascimento de Jesus e ela gerou filhos e filhas. E Eucana conheceu a Ana e ela ficou grávida de Samuel. Adão conheceu a Eva e ela gerou um terceiro filho, e pôs o nome de Sete. Então, essa palavra conheci é a palavra que conduz a um relacionamento, uma intimidade. Jesus disse, não é porque você saiu falando no meu nome e foi fazendo o que você queria. Não, o relacionamento, a gratidão a Deus me leva a entender qual é a vontade dele. Ele disse, o que entra no meu reino é aquele que faz a minha vontade. E eu não tenho como compreender claramente a vontade de Deus para a minha vida sem um relacionamento com ele, gente. Eu posso me tornar um legalista, fazendo como aqueles 9. Foram embora e foram se apresentar ao sacerdote, cumpriu a lei e está curado, e o sacerdote libera ele. Ou eu posso voltar e não me preocupar com a lei mais, porque a partir do momento em que eu sou beneficiado pela graça, a lei não pode mais fazer parte da minha vida. Diga graças a Deus por isso. Isso é importante para a vida de vocês. Uma vida de gratidão a Deus não é evidenciada unicamente através de palavras, mas através de um relacionamento de amor e zelo por aquilo que julgamos ter recebido de quem somos gratos. Olha só, uma vida de gratidão a Deus não é uma coisa só de palavras, mas ela é evidenciada pelo zelo, não é? E o cuidado com aquilo que eu recebi de quem eu sou grato. Então, quando eu digo, sei lá, vou dar um exemplo, o Marcos que está aqui comigo, o Marcos chega aí amanhã e diz, pastor Daí, está aqui, comprei para o senhor uma moto, né, uma BMW GS 650, está aqui a chave. Eu, caramba, aleluia, Marcos, essa semente vai pipocar na tua vida tantos frutos. Aí, agora eu pego a moto e saio quebrando e batendo e destruindo. Que gratidão eu tenho a esse cara com o que fez? Nenhuma. Pelo contrário, todas as vezes que ele vê ela bonitinha, cuidadinha, ele vai dizer, caramba, Adailton é um cara que vale a pena abençoar. É um cara que vale a pena abençoar. Vale a pena semear. Fica à vontade, Marcos. Não se constranja, não. Às vezes a pessoa fica constrangida, né? GS 650. Né? BMW.
zelando daquilo, Gálatas 4, capítulo 4, verso número 6, gratidão que promove relacionamento, legal. Gálatas 4, olha lá, a Marcela está entrando com os dois pés ali. Gálatas 4, capítulo 4, verso de número 6. Olha o que está escrito aí. E diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou aos seus corações, ou aos nossos, porque vocês são, porque nós somos, porque vós sois, Deus enviou aos nossos corações o seu Espírito, olha lá, ó. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Esse óculos está uma bênção, gente, vou amarrar ele aqui. O Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Porque nós somos filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abba, Pai. Somente, presta atenção, somente por meio de um relacionamento constante, um relacionamento diário, um relacionamento ativo, não momentâneo, de vez em quando, mas um relacionamento ativo. Essa ideia, esse fundamento de Deus sobre paternidade é ativado e avivado dentro de nós. Sem esse fundamento de paternidade, nós somos totalmente enfraquecidos com relação ao cristianismo. Porque o cristianismo não fala simplesmente de um homem que foi reaproximado a Deus. Fala de um pai que constituiu filhos e que agora está cuidando desses filhos. A palavra herança não fala de um líder, um chefe que deixou herança para os trabalhadores. Como Abraão, que diz assim, olha, eu não tenho filhos, o meu herdeiro será Eliezer de Damasco, ou Damasceno. Deus disse não. Herança se deixa para filhos. Se você é filho, logo você é herdeiro dele. Portanto, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo que foi enviado para nós e colocado em nós, por meio dele, há um clamor interno, Abba Pai, essa palavra Abba Pai, que fala de nascido dele, nascido dele. Então é preciso que a gente desenvolva e mantenha esse relacionamento. O Espírito de Deus te mantém, filho, eu coloquei aqui até para ser bem mais claro, ele te mantém, filho. Está cheio de crente aí, gente, que não tem um relacionamento legal com Deus, de verdade. E ele continua sendo pecador, mesmo sendo nova criatura. Ele sendo pecador na mentalidade dele. Ele não consegue, aquela brincadeira lá de que faz na escola, né? Salva o pecador, salva o pecador. Quando é pecador, ele fica na posição que o pecador fica. Porque ele não tem um relacionamento de pai e filho, um relacionamento família, onde Deus o constituiu filho por meio do sacrifício de Cristo. Ele não consegue ter esse relacionamento. Então, na cabeça dele, eu sou um bom servo de Deus, pela misericórdia de Deus, eu sou um servo e pronto. Quem sou eu para ser filho de Deus? Mas a Bíblia diz que o Espírito que nos foi dado, ele clama, Abba, Pai. Ou uma forma carinhosa, também no aramaico, de falar papaizinho querido. É assim que nós podemos nos relacionar com Deus. Isso é muito bom, isso é de Deus. Romanos capítulo 8, verso 15 e 16. Romanos 8, 15 e 16. Falando aí da importância de promessas que você tem de Deus. Olha só o que ele fez lá atrás. Ele diz, eu vou meter vocês numa vida abençoada. Eu vou meter vocês numa vida onde vocês... pastor, eu ganho porque eu sou dizimista. Você ganha porque você é nada. Aliás, quanto menos você é, mais Deus é. Porque às vezes as pessoas tá cheio hoje a internet, infelizmente, eu estou na internet, daqui a pouco pipoca, né? Está cheio na internet, pastor dizendo, se você não pagar voto, se você não der dízimo, se você não fizer isso, você não é abençoado. Por acaso você compra isso, ninguém pode comprar essas bênçãos. Você faz isso porque você é abençoado. Você faz isso porque você é grato a Deus. Você faz isso porque você quer que Deus alcance outras pessoas. Porque a salvação foi uma bênção, é uma bênção na tua vida, você quer que ela vá para outras pessoas. E não porque vai comprar a bênção de Deus. Está cheio de gente negociando e os crentes cabeçudos. É por isso que eu fico bravo com vocês também que estão em casa aí, gente.
que fica seguindo a cabeça de homens. Lembra? Paulo disse em capítulo 17, o verso 11 de Atos dos Apóstolos, ele diz assim: os crentes de Bereia foram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, porque eles ouviam o que Paulo pregava, iam para casa e estudavam. Liam, quero ver se é assim mesmo. Mas os crentes pegam uma coisa, às vezes está passando um sufoco financeiro, e a pessoa diz, dá R$100 que você vai sair do sufoco financeiro. E o cabeçudo não vai ler. Está com preguiça de orar, está com preguiça de se relacionar com a palavra de Deus, tem preguiça. Nunca vi isso. E aí vai lá e dá R$100, depois dá 1.000, depois dá 10.000. Não sou contra, você seja uma bênção no reino de Deus. A igreja funciona com o recurso, mas com a informação correta. A informação errada afunda você e a igreja tem vida curta. A igreja de Deus tem que funcionar da forma correta. Entendam isso. Capítulo 8, verso 15 e 16 de Romanos diz assim: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverdes outra vez, outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos de novo, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos o quê? Filhos de Deus. Se somos filhos, olha só, se somos filhos, você entende que o trabalho do inferno é tirar essa ideia da sua cabeça? Do teu coração? Porque se somos filhos, somos herdeiros. Se somos filhos, somos herdeiros. Pastor, está repetindo demais. Sim! Porque tem uma lei que está perseguindo o país para tirar a ideia dos filhos chamarem os pais de pais. E os pais abrirem mão de ter os filhos como filhos. Porque no momento em que move aqui na terra, as pessoas mudam a forma de pensar conforme esse sistema caído. E o relacionamento com Deus vai lá para baixo. Ele diz, se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas é o quê? Se somos filhos. É para o escravo? É para o servo? Não, gente. Servo ganha salário. Servo tem direito a salário. E no máximo um presentinho por ter feito um bom trabalho. Mas filho é herdeiro. Quer ele tenha conquistado ou não. Jesus disse, não são os filhos que ajuntam com os pais, são os pais que ajuntam para os filhos. Só estou te falando que um perfeito relacionamento, você pode dizer assim, pastor, você está radicalizando e colocando de uma forma que as pessoas não precisam fazer nada. Pelo contrário, uma pessoa que ama de verdade, um marido que ama a esposa, ele não trai ela, uma esposa que ama o marido não trai ele, não quer magoá-lo, não quer machucá-lo, quer estar junto, quer estar perto, quer agradá-lo, quer dar presentes, quer presentear. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. É porque Ele nos ama que nós somos conduzidos ao arrependimento. É a bondade dEle que nos conduz à gratidão. Quando eu sou grato, é porque eu sei que Ele é bom e eu agradeço a Ele. Me antecipo, não é? Guarda isso aí, gente. Mateus capítulo 4, verso de número 2, não é? Olha o que o inferno tenta, não precisa nem colocar, eu só faço comentário, é só um pedaço do versículo. O diabo chega para Jesus e diz assim, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Olha o que ele coloca em xeque. Se você realmente é filho, transforma essas pedras em pão. Deus cria Adão lá no Éden, está lá no livro de Gênesis, vocês vão ver lá no capítulo de número 1, verso número 26, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. No capítulo, verso 26, no verso 27, Deus cria o homem e abençoa. Aí a serpente vem para Eva e diz, para com essa ideia. Você tem que ser igual a Deus, nada de filho. Você tem que ser igual a Ele. Pai também. Foi essa a proposta. Olha lá, ó. Se é filho de Deus, ele está colocando em xeque essa questão da filiação. Lá em Gênesis, colocou em xeque dependência, filho dependendo de um pai. Você não precisa ser filho. No dia que você tiver os olhos abertos, você vai ser igual a ele. E acabou, você não precisa mais dele. Pode afastar. Essa é a ideia do sistema na igreja de Deus, contra os filhos de Deus. Você é filho de Deus. Não esqueça de Deus. Não esqueça de Deus.
e mantenha um espírito grato sempre. Conservar este princípio de paternidade espiritual é uma decisão que tomamos todos os dias, porque te tornar independente de Deus é a missão que o diabo investe toda hora. É uma decisão que eu tomo todos os dias. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. A Bíblia diz, a terra Deus criou e entregou aos homens e seus filhos. Ou seja, entregou aos homens e os seus herdeiros herdam o que ele entregou aos homens. Presta atenção, a Bíblia está inteira, fala isso. Inteira ela nos alimenta com isso, né? Sempre, sempre. Devemos conservar, manter esse princípio. Não adianta tentarmos manter comunhão com Deus só por meio da mente. Da mente, presta atenção. É na mente que é travada as batalhas das decisões, só por meio de uma expressão mental. Não, é como, sei lá, cara que se casa e ele mora na China e a esposa no Brasil. Você é casado, senhor? Tem um anel no dedo e de vez em quando ele fala com ela por telefone. Sem contato, sem relacionamento. Vai ser complicado porque quando chegar aqui tem 3 filhos, querendo chamar ele de pai, que nem consegue direito, mas ele vai acabar sendo obrigado por ter colocado a mão num buraco de tatu que tem dente. Porque na roubada dessa até tatu cria dente, porque tatu não tem dente, gente. Mas numa roubada dessa até tatu cria dente, né? É muito perigoso isso. Então não adianta tentarmos ter um relacionamento com Deus só mental. Eu tenho, muito obrigado, eu tenho. Não, relacionamento com Deus é intimidade, é no dia a dia, é uma construção. A gratidão, ela te aproxima. A gratidão te aproxima de Deus. Gratidão sempre aproxima. Vamos aqui, que o meu tempo, já vi uma plaquinha ali dizendo que o tempo está acabando, né? Gálatas capítulo 5, versos 16 a 18. Eu vou ler com vocês, vai. Gálatas 5, 16 a 18. Fala lá desse combate que é travado dentro da sua mente. Diz assim, olha, eu vou ler aqui já para vocês. Digo, porém, andai em espírito ou no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Presta atenção, que o combate do espírito contra a carne, contra uma mentalidade errada, não é o do espírito humano, é o combate do Espírito Santo, para te conduzir, para te guiar, enquanto esse óculos, gente, ele abre assim, ó, então ele não trava, não é? Porque ele está caindo sempre, o pessoal diz, esse óculos do pastor que não para no lugar. É o combate do Espírito Santo para te guiar, enquanto há uma mentalidade querendo te arrastar para baixo, há um ensino querendo te levar para cima. A pergunta é, quem vence num torneio desse? É claro que quem vence, porque a decisão é minha, para quem eu vou ceder, quem vence é quem eu tenho maior afinidade. Com quem eu tenho maior afinidade. Se eu tenho maior afinidade com o Espírito Santo, é claro que ele vence. Mas se eu tenho maior afinidade com esse sistema, porque a carne fala de uma mentalidade, não vai funcionar. Uma mentalidade errada, fracassada. E ela está aí, está fluindo em nossa matéria, está fluindo no mundo, em tudo quanto é lugar, não é? Deixa eu chegar aqui. Isso aí. Está fluindo em tudo quanto é lugar. É muito importante que vocês acordem e estejam despertos para isso. Quem vencerá este duelo, né? Quem você tem, com quem você tiver maior afinidade. Efésios 1, 13, 14. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. É uma página para frente. Eu já vou ler aqui para vocês. Diz assim, em quem também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, vocês foram selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor. Presta atenção a essa palavra penhor, não é? É o penhor, a primeira parte, o pagamento da tua herança ou da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor. Presta atenção, como é o que está por revelar no futuro para você? Não sei. Pastor, o que eu tenho pela frente? Você não sabe, a não ser que o Espírito Santo te fale. Agora, sabe o que é legal? Porque essa palavra penhor aqui é
O pagamento é a primeira parte, a garantia de que o que Deus tem para você, Ele vai fazer chegar. É a garantia. É como se você comprasse, vamos lá, você comprou vendeu um terreno lá, comprou um terreno para alguém, e para garantir que você vai entregar, você dá uma parte. E sabe o que é legal? Porque quando essa palavra penhou aqui, deixa eu pegar aqui para vocês, para ficar legal, é arrabon, A-R-R-A-B-O-N, para o nosso português, é uma palavra grega, uma grande parte do pagamento dada antecipadamente como garantia de que a totalidade será paga posteriormente. A Bíblia diz, porque quando você creu, Deus colocou o Espírito Santo, te selou com o Espírito Santo, como a primeira parte da herança que você espera. Mas o legal é que o Espírito Santo, primeiro, a missão dele é semelhante à missão de Deus através de Moisés com o povo para colocar na terra prometida. Deus retira o povo do Egito e diz assim: qual é a garantia que vocês terão que vão entrar na terra? Eu vou levar vocês, estarei com vocês. Foi essa a garantia que Moisés pediu e essa foi a garantia que Deus deu. Eu estarei com vocês. A garantia de que vocês entrarão na terra da provisão, ou seja, em Canaã, sou eu estar junto com vocês. Quando nós recebemos o Evangelho, a Bíblia diz que Deus nos deu o Espírito Santo como penhor, garantia de que nós seremos guiados até o fim. Ou seja, a herança verdadeira que está por se revelar em tua vida, está segurada para você por meio do Espírito Santo que habita em você. Mas o legal é que o Espírito Santo ele não é apenas o que te guia, ele é parte dessa herança. Por isso que quando Jesus fala a respeito, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, diz assim, olha, se você pedir um pão, o Pai não te dará uma pedra. Se você pedir um peixe, o Pai não te dará uma serpente. E Ele te dará boas coisas ao que lhes pedirem. Mas Lucas escreve algo diferente. Lucas diz assim, olha, quem é o filho que se pedir um pão, o Pai lhe dará uma pedra? Qual é o filho que se o Pai pedir um peixe, ele lhe dará uma serpente? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais do Pai que está no céu, lhes dará até o Espírito Santo, para quem pedir. Então ele está dizendo que o Espírito Santo e as boas coisas que você espera se manifestam em tua vida da mesma forma, através de Deus. Então, quando eu mantenho um relacionamento legal com o Espírito Santo, a manifestação das promessas de Deus passam a acontecer na minha vida naturalmente, sem precisar pedir, sem precisar ter uma vida desesperada de busca, apenas por ter um relacionamento com Ele. Aí você entende, porque a vida natural do rei Davi, que a Bíblia diz que era o homem segundo o coração de Deus, a vida dele foi de um curso natural, de relacionamento com Deus, e as coisas simplesmente iam acontecendo e ele ia reconhecendo, a ponto de um dia ele chegar e dizer assim, se eu tenho Deus como o meu pastor, eu não preciso de mais nada. É Ele quem me guia para águas tranquilas, é Ele quem me refrigera, me dá descanso para a alma. É Ele quem me livra do laço do passarinheiro, é Ele quem me livra no vale da sombra da morte, é Ele foi quem colocou uma mesa de comunhão diante de todos os meus inimigos, foi Ele quem deu ordem para que a paz e a prosperidade e a bênção me acompanhem por onde eu for. Ele disse, tendo Deus. Então, quando você tem o Espírito Santo, você tem as promessas. Pastor, porque as promessas de Deus não estão cumprindo na minha vida? Porque o chamado de Deus não se desenrola na minha vida? Porque eu não sei o que eu tenho que fazer na igreja? Porque não tem, precisa desse relacionamento. Sem esse relacionamento, não tem revelação do que Deus tem para você. Vamos fechar com Atos 13. Fechar aqui os versos, né? Atos, capítulo número 13. Gente, não vou enganar vocês, dizendo receba, receba, receba. Se você não tiver relacionamento com Deus, eu posso fazer você receber coisas muito ruins que não funcionam. Atos 13, o verso de número 1 diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha o verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Quando
foi que isso aconteceu. Quando eles estavam envolvidos em comunhão, servindo, jejuando, orando a Deus, em comunhão com Deus. Sem isso, não vai funcionar. Na vida de ninguém. Sem uma comunhão com Deus. Eu quero as promessas. Está aqui. Se voltarmos para Deuteronômio 6, 10 e 11 e 12, Deus vai dizer, olha gente, eu vou colocar vocês, são promessas. Eu vou colocar vocês nessa terra. Eu vou dar para vocês casas que vocês, cheias de coisas que vocês não colocaram lá dentro. Eu vou dar para vocês olivais produzindo a oliva que vocês não plantaram. Eu vou dar para vocês poços jorrando água que vocês não cavaram. Isso chama-se graça. Você receber aquilo que você não merece. É isso que ele está dizendo. Ele diz agora, quando vocês chegarem lá, não se esqueçam do Senhor. Não se esquecer de Deus é manter uma vida de gratidão. E uma vida de gratidão é uma vida de relacionamento com aquilo que Deus te deu. Porque todas essas coisas materiais que se manifestam em nossas vidas, oriundas da bênção de Deus, elas são produzidas pela ação do Espírito Santo em sua vida. Pastor, eu quero um carro. Tenho um relacionamento com o Espírito Santo. Eu quero um apartamento novo. Mantenho um relacionamento com o Espírito Santo. Pastor, eu quero que minha mulher fique mais bonita. Mantenho um relacionamento com o Espírito Santo. Quero que meu marido fique mais bonito. Case com outro. Não, mantenho um relacionamento com o Espírito Santo. Né? Eu quero, sei lá, eu quero gerar muitos filhos. Mantenho um relacionamento com o Espírito Santo. Eu quero, pastor, entender o meu chamado. Mantenho um relacionamento com o Espírito Santo, porque é Ele quem revela todas as promessas de Deus para as nossas vidas. Paulo diz, todas quanto são as promessas de Deus em Cristo Jesus têm o sim e o amém. E aí Jesus diz assim, o Espírito Santo virá e vai testificar a respeito de mim. Se as promessas de Deus estão em Cristo e o Espírito Santo fala dele e nos leva a Jesus, quer viver as promessas de Deus, para tudo, zero cronômetro e começa tudo de novo. Tempo de qualidade com Deus, tempo de qualidade nesse relacionamento com o Espírito, palavra de Deus, oração, tempo de qualidade, gente. Estou fechando do mesmo jeito da semana passada. Tempo de qualidade com o Pai. Se você não está reservando tempo de qualidade, tudo o que a gente ensina, tudo o que a gente prega, ou que os homens de Deus estão pregando por aí, se tornam só palavras filosóficas muito bonitas, bíblicas até, mas sem poder, sem efeito de transformação. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Feche os vossos olhos.